tem levado você a não crer no poder e na presença de Deus? O que é que tem levado você a duvidar, irmão? O que é que tem levado você a não acreditar naquilo que o Rafael nos disse? Que se nós cremos em Deus, nós veremos os milagres acontecendo na nossa vida. Se cremos, veremos a glória de Deus. Os sociólogos modernos, ao olhar para a nossa sociedade e analisando cientificamente esse momento social, eles têm dito o seguinte: o mundo, ele vive algumas situações. Uma delas é quando nós vivemos uma época de mudanças. No momento em que o mundo vive época de mudanças, na época de mudanças, a personalidade da sociedade, a mentalidade social, ela vai sendo estabelecida gradativamente. E quando é esse processo de época de mudança, existe uma estabilidade social. Agora, os sociólogos vão dizer que nesse momento, no ano 2013, o que nós estamos vivendo não é uma época de mudança, é um período de mudança de época. E eles definem mudança de época da seguinte forma: é um momento da história da humanidade em que as características que marcam uma época estão sendo irreversivelmente transformadas. Eles estão dizendo, é um período em que as mudanças ocorrem de forma drástica e aparentemente não obedecem a um padrão previamente definido, gerando uma profunda instabilidade. Eu vou me explicar. Nesse processo, tudo aquilo que gera segurança na sociedade é uma mudança da mentalidade social que acontece de forma radical. Deixa eu me explicar. Como eu disse para vocês ontem, eu sou mineiro. E eu me lembro bem do meu período de infância. Me lembro que na época de criança, normalmente à tarde, depois do jantar, a mãe saía para a rua e ficava conosco, ali os filhos, na vizinhança. As vizinhas também saíam, às vezes juntavam as cadeiras e ficavam ali conversando umas com as outras, enquanto nós, as crianças, ficavam brincando. Você se lembra de uma época assim? Lembra ou não? Eu me lembro que naquele período os muros das nossas casas eram menores. Tem lugar que nem tinha muro. E eu me lembro do primeiro aparelho de televisão que entrou na minha casa. Eu lembro até a marca do aparelho, ele era uma caixa de madeira. Vocês lembram disso ou não? A marca da nossa primeira televisão era Teleoto. E eu me lembro que para assistir o programa a gente tinha que ligar 30 minutos antes, porque ela tinha que aquecer as válvulas. Vocês estão rindo porque vocês lembram disso ou não? Lembra desse período ou não? O que foi acontecendo? Os paradigmas sociais foram sendo mudados. Infelizmente, a televisão roubou o espaço do diálogo familiar. Infelizmente, a televisão entrou nos nossos lares e tem jogado uma enxurrada, desculpe dizer a verdade, de lavagem dentro das nossas casas. Irmãos, a mentalidade social começa a mudar. Eu me lembro, eu me casei há 21 anos atrás. E naquele período, há 21 anos atrás, como ainda se valorizava a virgindade, a castidade. Hoje, infelizmente, na mentalidade secular, virgindade virou um tabu. E se acha vergonhoso uma jovem que com 25, 30 anos conservou a sua castidade. Um jovem que se guardou para o casamento. Irmãos e irmãs, a mentalidade social, o paradigma social tem sido quebrado, e isso tem nos impedido de crer em Jesus Cristo. Nós observamos o paradigma social da família, célula básica da sociedade, sendo mudado. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela vai dizer que por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher.
infelizmente, tem tentado jogar a goela abaixo na sociedade, que a união entre pessoas do mesmo sexo é possível, e dizer que isso é família. Isso é um desrespeito à família original criada por Deus. Amém, irmãos? Amém. Uma outra situação é que todas as instituições que organizam a sociedade, elas têm sido colocadas como descrédito. Hoje, infelizmente, já não se acredita mais na política, devido a tantas situações de roubo, devido a tantas situações de especulação, ao mensalão e tantas outras coisas. A política criada originalmente, ela é boa, porque a política é a organização da sociedade. No entanto, irmãos, nós temos não acreditado na política por causa de todos esses desvios, e isso tem chegado também na igreja. Infelizmente, irmãos, devido a tantas situações contra testemunhos, a igreja muitas vezes é colocada em descrédito. E é preciso dizer uma verdade: tem problemas? É claro que tem, gente. Mas os problemas, especialmente na área da sexualidade no meio do clero, eles significam 0,003% dos casos reais. A maioria dos casos de violência sexual são realizados dentro de nossas casas. Eu não estou dizendo que o problema não existe, mas eu estou dizendo que infelizmente a mídia usa essas situações para deixar a igreja em descredibilidade. Irmãos, essa mentalidade social nos leva a não acreditar em Jesus Cristo. Por que é que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque, irmãos, essa é o mundo em que nós estamos plantados. Esse é o mundo em que eu e você temos que dar testemunho da nossa fé. Infelizmente, nós estamos observando o Papa Bento XVI, que depois desse período de 8 anos de pontificado, devido à sua idade, ele renuncia agora ao pontificado. Mas, irmão, eu tenho uma certeza. Eu quero dizer que você não deve colocar dúvida no seu coração, porque nós devemos estar firmes na palavra de Deus, que diz que, como a Igreja Católica, nem as portas do inferno poderão prevalecer. Amém, irmãos? Somos católicos. É por isso que determinadamente a Igreja, há mais de 2000 anos, tem se mantido firme a sua tradição e a verdade do Evangelho.